Então, vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje. Vamos primeiro ler e depois a gente vai orar. Mateus, né? Mateus capítulo 5, verso 4, verso 5. Verso 5. A gente já leu o texto todo, né? Então não vai precisar ler de novo, só vamos ler só o verso 5 só para a gente lembrar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti por estarmos aqui mais uma vez nesse estudo bíblico, onde nós vamos estudar a Tua Palavra, para que a Tua Palavra, Senhor, transforme o nosso ser. Como está escrito na Tua Palavra também, que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. E o Senhor mesmo falou em João para os seus discípulos, na oração, Pai, na oração sacerdotal, o Senhor orou e falou: santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. E não tem como, Senhor, nós nos santificarmos sem a Tua Palavra. E nós estamos nesse processo de santificação. Porque, Senhor, salvo e justificado nós já fomos pela obra de Cristo. Agora, Senhor, como está na Tua Palavra, nós estamos no processo de santificação, onde o Senhor está limpando o nosso coração do pecado, de toda maldade, Senhor. E nós precisamos, Senhor, da Tua Palavra, porque, como está escrito, Senhor, a Tua Palavra é luz lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos pés, Senhor. E nós precisamos dessa luz. Nós precisamos ser iluminados pela Tua Palavra, Senhor. Então nós estamos fazendo esse estudo bíblico, Senhor, com o objetivo, Pai, Senhor Deus, de nos santificarmos para naquele dia, Senhor, quando o Senhor vier, Senhor, nós estarmos, Senhor, como uma noiva bem vestida. Senhor Deus, a noiva, ela se prepara, ela se arruma. E, Senhor Deus, nós queremos estar, Senhor, prontos para ver o Senhor, Pai. Nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados que nós cometemos, porque infelizmente sabemos que ainda que nós somos salvos, Senhor, ainda pecamos por pensamentos, atitudes, mas louvado seja o Senhor que hoje nós não somos dominados por Ele, mas ainda assim, Pai, nós vemos Ele agindo, nós vemos ainda a tentação. Senhor Deus, nós pedimos perdão, Pai, nos perdoe por misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, pela irmã que está participando aqui ao vivo conosco, e que a Tua Palavra tenha efeito em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos iniciar o estudo, que é sobre o perfil cristão. Eu falei para os irmãos, né, que foi uma das coisas mais importantes para mim, foi estudar esse texto depois da minha conversão. Por quê? Porque tem muitos, assim, felizmente, que dizem ter entendido o evangelho, só que parece que não mudaram, né? A pessoa ela não mudou. Então, é uma pergunta que nós devemos fazer, como está escrito na palavra, que a gente tem que examinar a nossa fé, né? Nós temos que examinar a nossa conversão, se de fato nós realmente entendemos o Evangelho, porque a pregação do Evangelho, né, ela fala que nós devemos se arrepender dos nossos pecados, que nós devemos crer no Senhor Jesus como Salvador, mas também o Senhor Jesus fala que para nós sermos discípulos dele, nós temos que negar nós mesmos, nossa carne, nossos desejos, nosso egoísmo. Então, aqui em Mateus 5, Jesus está ensinando as evidências da conversão. E é maravilhoso estudar esse texto, porque a gente, como a palavra de Deus é luz para os nossos olhos, ela mostra para nós. Eita. Tem uma Esther aqui. Jesus ele mostra que tem evidências, e aí nós examinando esse texto, como a palavra é luz para os nossos olhos, a gente pode examinar a nosso coração. Só que às vezes nós vamos encontrar no texto que nós estamos às vezes falhando em alguma coisa. E isso não serve para nos desencorajar, mas para nos encorajar a orar a Deus para sermos assim. Então, se no meu coração eu vejo que, Senhor, eu não estou sendo manso, graça e paz, irmã Esther, se no meu coração eu estou vendo que eu não estou manso, é um motivo de orar. A oração é isso. É nós orarmos, abrirmos nosso coração para Deus, reconhecer, apresentar, falar, Senhor, eu quero ser mais manso. A oração é para isso, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que nós nos santifiquemos.
E hoje nós vamos aprender o que é ser manso de acordo às Escrituras. Porque assim, nós estudamos o que é ser humilde, o que é chorar. E se a gente viu que é totalmente diferente do que o mundo apresenta, né? Às vezes a humildade para alguns é uma pessoa medrosa, tem uns que atrelam a humildade à pobreza, então, ou seja, só quem é pobre é humilde, ou quem é humilde é pobre, não tem nada a ver. Os que choram, muitos interpretam esse texto que é todo mundo que chora, só que a gente viu que nem sempre Deus enxuga nossas lágrimas, né? Que nem nas pregações, hoje Deus vai enxugar tuas lágrimas. Tem vezes que Deus não enxuga nossas lágrimas, e aí? O texto está mentindo? Não, porque esse choro que está falando aqui não é qualquer choro, é o choro da conversão. É o choro por causa do pecado. E nós vamos ver hoje o que é ser manso. E aí muitos têm uma interpretação do que é ser manso. Uma pessoa que não entra em debate, uma pessoa que não discute, uma pessoa de fala mansa. E a gente vai ver, de acordo com a Bíblia, que não é nada disso não. E nós vamos ter exemplos aqui claros de pessoas que Deus chama de manso. Então nós vamos começar o estudo hoje sobre a mansidão. Então, só uma coisa que a gente já tem que entender, primeira coisa que a gente já tem que entender, que essa mansidão que a Bíblia fala é fruto do Espírito Santo. Ela é espiritual. Tem que pedir, né? Ela é espiritual, ela é do coração regenerado, é o Senhor, é o Espírito Santo que regenera e trabalha isso em nosso coração. Essa qualidade, ela não é herdada, não vem do gene, né? Não vem do sangue, então ela é espiritual. Só que naquela época que Jesus estava falando isso, nós estudamos, né, sobre o contexto, né, as irmãs, se não participaram dos outros estudos, é bom assistir, tem no canal da irmã Lília, que a gente estudou o pano de fundo, né, que a pregação de Jesus foi maravilhosa para alguns, só que foi um desapontamento para outros, que esperavam que Jesus ia, né, fazer um discurso de guerra, que agora nós vamos lutar contra os romanos, vamos tomar Israel de volta. Não, Jesus simplesmente ele fala que tem que ser manso, ou que tem que dar alta face, tem que dar a capa. Então, eles não esperavam esse tipo de discurso. E mansidão, por que Jesus está falando de mansidão? É proposital. Jesus está falando aqui sobre a mansidão porque naquela época a mansidão não era uma virtude. Se a gente estudar a história, se a gente vê os heróis daquela época, você vai ver que mansidão não era uma qualidade, uma virtude. Era sinal de fraqueza. Né? Era sinal de fraqueza. Um guerreiro, ele tinha que ser aquele homem energético, né? Aquele homem que pegava espada e já ia para a guerra. Agora, alguém manso, que nem olhava para Jesus, uma pessoa mansa, que foi como ovelha muda para o matadouro, não reagiu. Mas Jesus está indo para a cruz, mas não reage, não se defende, né? Então, mansidão naquela época não era uma virtude, tá? Porque mansidão você não tinha vantagem, você não engaraiava lucro. Então, ser manso para eles era um sinal de fraqueza. Agora, pergunta: o que é ser manso segundo as Escrituras, né? Vamos pensar assim, pessoal, o que você acha que as pessoas responderiam se a gente perguntasse o que é ser manso, né? Eu já falei aqui, por exemplo, que para alguns ser manso é falar manso. Tu acha que é você apanhar na cara, devolver da outro lado pra bater, Não reclamar, né? Não reclamar, certo? Falar mais baixinho. Falar mais baixinho, né? Irmãos, né? Medo desse falar baixinho. Irmãos, né? Aquela fala mansa, né? Então, como a gente falando, ser manso não é algo... A irmã escreveu aqui, vou até colocar aqui no comentário para ver. Ser calmo, não responder a primeira coisa que vem na mente, ser ponderado, isso mesmo. Então a gente falou que ser manso não é algo herdado, né? Algo espiritual, né? Não é algo treinado. Você não treina essa mansidão da Bíblia, você não treina. Se não tiver o Espírito Santo, não é algo treinado, não é um privilégio, não é algo que se aprende numa escola, não se aprende numa escola de bons modos, não é uma diplomacia, não é um cara diplomata. Já viu aquela pessoa diplomata? Que ela não se posiciona, ela tenta estar bem com um lado e com o outro, porque o trabalho do diplomata
né? O trabalho de diplomata é relações internacionais, né? É se comunicar com outros países e garantir a paz entre os dois países, certo? Esse é o trabalho do diplomata. Então ele tem que administrar bem para que dois países estejam em paz, unidos. Então tem aquela pessoa que é diplomata, né? Que ela não se posiciona e ela quer estar bem com todo mundo, né? Isso também não é ser manso. É ser manso, tem muita pessoa que confunde. Isso também não é ser manso. Então ser manso não pode ser confundido também com timidez. Timidez não é uma qualidade, não é uma virtude. Timidez é ter uma visão negativa de si mesmo. E timidez também é evidência de covardia. E a Bíblia fala que a Bíblia condena os covardes. Então, covarde, por exemplo, covarde está em Apocalipse, né? Os tímidos ou os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, timidez não é uma coisa boa, tá? Então, manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde. Mas essa parte de tímido, porque tem muitas pessoas que são tímidas de vergonha. Sim, É um tipo de timidez, né? Não é essa timidez que a Bíblia fala. sim. Tudo que a pessoa que ela é covarde, né, em tudo. Tipo daquela pessoa que é É. vergonhoso, não Por conhece ninguém, exemplo, ele é tímido. Não consegue falar bem. tem pessoa introvertida e pessoa tímida. Introvertida é aquela pessoa que fica mais na dela. Agora, tímido, ele tem uma visão negativa sobre ele se Vergonha de diminui, falar. ele não tem vergonha de falar, de se expor, a Bíblia condena. Ah, A pessoa tem que trabalhar isso nela. Timidez, ela não é uma personalidade, ela é uma visão negativa dela mesma. E visão negativa dela mesma não é muito bom, porque ela se diminui, né? Ela tem tipo sentimento de inferioridade, que é algo que tem que ser trabalhado, né? Um trabalho de terapeuta, por exemplo, né? Agora tem introvertida, a pessoa que é mais calada, que é mais na dela, só que assim, se ela precisar falar, ela fala, se ela precisar expressar a ideia dela, ela fala. Agora o tímido ele não expressa ideia, ele não se posiciona. Por isso que a Bíblia condena, porque o tímido ele não se posiciona. É humor. Por exemplo, se chegar num tímido e falar assim, qual que é a religião? Ele tem vergonha de falar da religião dele, do que as pessoas vão achar. O crente não pode ser assim. Ele tem que falar assim, eu sou cristão, tem que ser assim, não, eu sou cristão, sirvo a Deus, eu acredito nisso, né? Então, o time dele não vai conseguir fazer isso. Então, isso não é ser manso, né? O time não é ser manso. Jesus era manso, não era? Todo mundo lê a Bíblia, fala assim, nossa, e imagina assim que ele só pega uma parte de Jesus, né? Ele só pega uma parte de Jesus, né? Por exemplo, você vai falar sobre alguma doutrina, aí já fala assim, nossa, você está falando mal, né? Mas peraí, vamos ver lá as passagens que Jesus era duro, filho. Claro, a gente não é Jesus. Só que Né? aquilo mostra quem é Jesus, o caráter dele, o que Deus não tolera. Se Deus não tolera, por que a gente tem que tolerar? E Jesus fala que nós temos que ser a imagem e semelhança dele. Exatamente. Então, um cristão que fala assim, eu sou de Cristo, mas não quer ser um discípulo, não quer defender o evangelho. Defender o evangelho que eu digo é o quê? Ah, não, eu não vou entrar nessa confusão. Eu sei a verdade, aquela pessoa está mentindo ali, Sim. então omitindo o evangelho, mas eu sei, mas eu vou evitar essa confusão. Né? Ele não está sendo um discípulo de Jesus. Não. Ele está sendo omisso. Está segurando a sua pele. Eu já ouvi muito disso, inclusive de onde a gente veio. Eu sei a verdade, mas eu prefiro deixar quieto para não arrumar confusão. Entrega na mão de Deus. Né? E isso é ser omisso. E Jesus fala, não pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire. Certo? Ou seja, quem faz isso está escondendo a luz do evangelho. Se você tem a oportunidade de falar, olha, peraí, o evangelho, ele fala assim, assado, você não faz, você está sendo omisso. É que nem depois eu vou contar pra você. Mas tem um detalhe também, né, irmão? A gente fala a primeira vez, tudo. Aí é onde tem a prudência. Você falou. Aí se a pessoa depois ela não quer ouvir, aí você tá em paz. Aí você tem Mas a gente tem que falar. O que você tá querendo dizer é o quê? Não omitir. Não omitir. Você saber, tipo assim, não vou mexer com isso aqui não. Então, de alguma forma, o cristão, né? Ele tem oportunidade, ele tem que falar, mesmo que a outra pessoa não vai gostar. Só que depois ele não precisa insistir. Porque ele já falou. Paulo mesmo, que ele tava lá no Areópago, até você tem dificuldade de falar esse nome, tava lá os filósofos, e aí tinha lá escrito, né, acho que na parede assim, Deus desconhecido, e eles estavam conversando. O que Paulo fez? Ele aproveitou, filho, a oportunidade.
eu conheci Deus desconhecido que vocês estão falando. Aí começou a evangelizar, ele aproveitou a oportunidade de falar do evangelho. E a gente tem que ser assim. Porque os seguidores de Cristo não pode ter vergonha, né? Não pode ter vergonha. E assim, a gente perde essa vergonha a partir do momento que a gente realmente entende o evangelho. Não tem como. Quando eu não... Mais uma, Thaís? Não tem como. Eu, por exemplo, eu não era convertido antigamente, porque eu não conseguia falar do evangelho. Falava só das obras, de acordo E eu tinha também vergonha de falar. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar do evangelho. Apesar que, assim, dá medo ainda? Dá. Só que, assim, você vai com Mas medo tem a mesmo. segurança de Cristo. Exatamente. Eu acho que antigamente a gente não falava porque a gente não conhecia, nós estávamos mortos. Então como que ela vai falar daquilo que nem nós confiávamos? Uhum. Nós não tinha, né, confiança em Jesus Cristo que nem nós Sim. temos hoje. Né? Então Hoje por isso que não. ela não falava. Hoje a gente sabe que quando a gente está falando do evangelho, Cristo está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Exatamente. E a gente está fazendo algo muito bom, né? Porque da mesma forma que precisou alguém me confrontar, pregar a mensagem do evangelho, né? Tava vendo até um vídeo hoje de um ex-ator da Globo que se converteu a Cristo, falando que quando eu começava a falar de Cristo para ele, ele levantava e falava: não, isso é tudo historinha da carochinha. Só que hoje ele fala: precisou alguém falar para mim, precisou alguém falar para mim, leia as escrituras. Então, ou seja, você viu? Um ex-ator, né? Ele falando que precisou alguém confrontá-lo com o evangelho, né? Só que na época ele não aceitou. Só que chegou uma época que ele creu. É semente, né? É a semente. Então, Jesus era manso, não era? Agora, conforme Mateus 11, 29, nós vemos Jesus fazendo o quê? Quando ele entra no templo. Quando Jesus entra no templo. Destruindo tudo. O que tá? Destruiu tudo. Por que Jesus fez aquilo? Pai. Porque transformaram A casa dele em comércio. É. E aí transformaram, né, a casa do Senhor no comércio, e Jesus foi enérgico, foi derrubando tudo. Aí te pergunto, Jesus deixou de ser manso? Não. De forma nenhuma. A ira de Cristo, ela é justa. E aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam pecando, escandalizando o templo, que era, como promessa a Israel, era onde ia habitar a presença de Deus. Ali era a marca da presença de Deus. Então Jesus ele foi enérgico contra aqueles que afrontavam o templo, né? Perdão, falei Mateus, João 2,13. Então, Jesus, ele foi enérgico, só que ele não deixou de ser manso. Ia chegar alguém que nem hoje, né? Tem muitos que às vezes você vai falar do engano, né? E se ofendem, né? Porque eles acreditam no engano. Né? Você mostra com a Bíblia que aquele ensino está errado, a pessoa fica ofendida. E fala, não, olha, a Bíblia fala que a gente tem que, né, ficar em paz, né? Ou seja, em nome da paz eles, né, defendem a mentira. Só que nós vemos aqui Jesus que é manso, um exemplo de mansidão, sendo enérgico quando precisou. Quando precisou, Jesus confrontou. Então, assim, tem momentos que a gente vai ter que mudar o diálogo, a forma. Vamos ter que, às vezes, ser enérgico em alguma coisa, principalmente quando se trata de vida eterna, quando se trata das escrituras. De alma. Imagine se os cristãos, olha isso aqui, imagine se os cristãos da época fossem que nem muitos cristãos hoje, omisso, passa pano em tudo que é mentira. Não, vamos orar, deixa pra lá. Imagine, hoje nós não teríamos um evangelho. Nós teríamos um outro evangelho. Precisou o cristão morrer, precisou o cristão perder a cabeça, precisou o cristão ser queimado, precisou o cristão ser perseguido. Por quê? Para defender a fé. E a própria palavra, Filipenses 2, né, que Paulo fala, fui posto para a defesa do evangelho. E já tá tendo agora isso aí pro futuro, eles querendo mudar o evangelho, porque foi desde o começo, né? Uhum. Então, se não tiver os cristãos hoje para lutar por esse evangelho, os nossos netos vão ver um evangelho que não é bíblico. Exatamente. Verdade. Entendeu? Por isso que nós não podemos nos omitir. Hoje tem muitos falando assim, somos tudo irmãos. Como assim, irmão? Até aquela seita maligna ali que está ensinando várias mentiras. Tem gente que está falando até que católico é irmão. Né? Se for irmão da parte de Eva, né? Ou seja, não, ele prega heresia, acredita em heresia, ensina. Não, mas é irmão, é o mesmo Deus. Não, mas a gente não pode tomar uma atitude dessa, mano. A gente tem Mas que... não conhece o evangelho, termina o quê? Concordando. Concordando.
né? Então, irmão, a gente manso não é aceitar essas coisas, né? É ser omisso com a verdade. Olha Moisés, por exemplo. Olha o que a Bíblia fala, que Moisés era amigo de Deus e era o homem mais manso da terra. Mas aí, vamos lá. Aí Moisés, né, em Números 12, eu acho que em Números 12, Moisés subiu no Monte Sinai, foi orar, ficou 40 dias, 40 noites. Quando ele voltou, o que ele viu o povo fazendo? Adorando outros deuses. Adorando outros deuses, um bezerro de ouro, em orgia, bebedeira. O que Moisés fez? Tirou. Ó, os fiéis vêm aqui, desse lado, pegam a espada e mata todo mundo. E Deus fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Essa foi nessa. Aí fica a pergunta, né? O que é ser manso? O que é ser manso de acordo com as escrituras? Ué, mas Deus chama Moisés, o homem mais manso da terra. E Moisés, quando ele chegou e viu o povo naquela orgia toda, ele mandou os fiéis passar a espada. Alguém ia lá dizer para ele que Moisés não era manso? Né? Então o que é ser manso de acordo com a Bíblia? Então, aí você pode ver essa passagem em Êxodo 32, do verso 25 ao 26, né, quando Moisés ele ordena que o pessoal matem os infiéis, né? Moisés era manso, mas ele não omitiu de agir severamente quando a situação exigiu. Então, irmão, quando tem situações que vai exigir a gente defender a verdade, né? Quando Moisés precisou, né, falar a verdade, defender a verdade, ele fez. Então, ser manso não é ser tímido, não é ser covarde, não é falar manso. Ser manso não significa ser conivente com tudo e com todos, porque tem gente que é conivente com tudo e com todos, né? Irmãos, é uma das coisas que, assim, a gente aprendeu no ambiente que a gente veio. Às vezes a pessoa ensina mentira, fez maldade com as pessoas, a gente consegue, sei lá, Entrega na mão de abraçar, entregar na mão de Deus, né? Não dá uma ser falso. obra, ser falso. Eu falo que muitas vezes eu fui falso, sabe? De abraçar, assim, saber, nossa, esse irmão, ele fez coisas que, de acordo com a Bíblia, tá totalmente errado. Só que eu não falava, né? Porque ensinavam a gente a não falar? Ensinavam. Ensinava a gente a ser humilde. Mas eu era responsável também, porque eu não falava. Deixa eu ver a bateria. Não. Tá. E eu não falava. Mas enfim. Então, ó, a palavra de Deus nos ensina que não é ser omisso com tudo e com todos. E nem tentar fazer paz com todo mundo, sabe? A qualquer custo, fazer paz a qualquer custo. É aquela pessoa que não tem opinião, onde chega, essa pessoa é boazinha, né? Porque ela, com tudo ela concorda. Ela chega pra um e fala assim, não, você viu? Nossa, a Bíblia tá falando assim, assim. É verdade. Aí o outro chega e fala assim, não, mas dá pra quebrar um galho aqui. Ah, é verdade. Essa pessoa ela nunca se posiciona, né? Não tem opinião própria. Exatamente. E ela acha que tá em paz com todo mundo, mas ela tá enganando a si mesma. É uma pessoa de língua dobre que a Bíblia fala, né? É? Ela tem duas palavras, ela tem duas personalidades, tem duas pessoas. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos se posicionar, que é o se ensina ou não, né? O se ensina ou não. Então tem gente que, por exemplo, já chegaram a falar pra mim que eu não tenho que falar por exemplo, tá errado, todo mundo é errado. Só que a gente tem que ficar em paz. Irmão, o próprio Senhor Jesus falou, eu não vim trazer paz. Que amor é esse pelo Senhor? Jesus falou, eu não vim trazer paz, sim divisão. Por quê? Porque em nome da verdade não tem como haver paz. Porque tem gente que vai rejeitar. E aí eu vou fazer paz com quem rejeita a verdade? Não tem como. O próprio Paulo fala que nós estamos numa guerra espiritual. É para poder viver em paz. Termina o quê? Não falando a Não verdade. falando a verdade. Por exemplo, eu não quero incomodar alguém, né? Quero deixar a pessoa em paz, né? Quero incomodar alguém. Eu não vou falar o evangelho para ela. Né? Tipo, eu lembro que eu pensava desse jeito. Até houve uma comparação que foi maravilhosa de um pastor, acho que é batista, não sei, lá dos Estados Unidos. Que ele fala assim, se você vê seu vizinho com a casa pegando fogo, você não vai lá chamar o bombeiro, você não vai gritar ao seu vizinho só porque ele está dormindo? Exatamente. Você vai deixar ele morrer
queimar dormindo. Senão você vai lá gritar, você acaba pegando fogo, né? Então, Você vê a pessoa indo pro inferno, você sabe da Bíblia, da verdade, você vai deixar a pessoa ir. Ontem eu vi uma frase que fala assim, né? Se você não quer dialogar com a outra pessoa, você só diz tudo aquilo que ela quer ouvir. Mas se você quer levar aquela pessoa para reflexão, ela acordar para a vida, em todos os sentidos, tanto cristão, quanto às vezes na vida, né, na depressão, no estado assim, você confronta ela. Só que quando a pessoa que está ouvindo, ela não quer, a outra vem, eu preciso conversar com você. Você pega e já sabe, você quer sair fora do assunto, você fala o que ela quer ouvir. Por quê? Porque ali ela já parou o assunto. Mas se você confrontar, o assunto vai longe. Porque aí você entra numa conversa, num diálogo, e aquilo ali até... Mas para ajudar a pessoa, você precisa levar a pessoa a refletir. sim, E é que nem você falou, para hoje a gente está falando do evangelho, a gente precisa ouvir alguém. Eu lembro que quando eu ouvi o pastor Paulo Júnior, né, que ele pegou e falou, que eu perguntei para ele se eu tinha que batizar de novo, e ele falou, vai, porque onde você tá é uma seita. Nossa, eu saí de lá furiosa. Porque eu nem sabia o que era seita. Gente, olha isso, 38 anos eu nem sabia o que era uma seita. E aí eu fui pesquisar, e aí eu descobri que realmente eu estava dentro de uma seita, e que ele teve que ser duro ali comigo, porque senão eu nem ia pesquisar. Entendeu? Na hora que ele falou, eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o que era uma seita. E aí só foi que nem aquela continha, certo, tudo que bateu, né? E é isso, se a gente não confrontar com a palavra, com a verdade da Bíblia, a gente vai ser aquele cristão de bem com todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque você vai ser omisso. Agora, você quer ser um cristão, seguidor de Cristo, olha onde que Cristo foi parar. Numa cruz. Foi crucificado. E por quê? Porque se a gente fosse ver, né, olhando Jesus da Bíblia aqui, ele não merecia isso. Mas olha o que o pessoal fez. Talvez se Jesus fosse aquele que desse chicotada em todo mundo, será que ele tinha sido crucificado? Será? Se ele fosse, né, bonzinho, tudo assim, no sentido de agradar todo mundo, não, vamos... Fazer vista grossa. Ou não, vamos lá, né, sou eu mesmo que vou libertar vocês de Roma mesmo, eu mesmo, se ele fizesse uma pregação aqui antropocêntrica, né, uma pregação do Sermão do Monte fosse uma pregação antropocêntrica, né, oi? Leila. Ou seja, nossa, ia agradar, o povo ia gostar, mas na hora que ele começou a pregar duro, né, o povo já começou meio que se afastar, né? Então, somos chamados a nos posicionar, né? Somos chamados a nos posicionar e não criar maneiras de fugir, de expressar a nossa fé. Pedro fala que nós temos que sempre estar pronto para dar razão à nossa fé, porque a nossa fé é irracional. A gente crê em algo que você consegue explicar. Não é algo tipo muitos que falavam, né? Por que você crê? Tem mais alguém? Não. Já entrou. Gaspar, Leila. Gaspar. Quanto tempo que tem aqui? Se quiser falar, pode falar. Se quiser falar, pode falar, viu? Vocês podem interagir, pode chamar, tá bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá legal. Beleza. Então, a Bíblia nos chama a nos posicionar e não fugir de nos expressar de forma nenhuma. Vamos ler em Mateus 5,37, que está aí próximo aí. Mateus 5,37. O link aqui está acabando. Depois eu vou criar um outro link e vou mandar de novo, tá, mano? Porque o Zoom é desse jeito. Como eu não pago o Zoom, aí ele tem tempo limitado. Aí a Lília põe lá no grupo, né? Aí a Marília põe. Vocês entram. Tá. Isso. Tá? Quem lê para nós? Mateus 4,37? Mateus 5,37. 5,37. Eu estou no outro celular, Mateus. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Meu Deus. Tá vendo? Bom, o crente que não se posiciona está sendo influenciado pelo demônio, pelo diabo. O crente que não se posiciona está sendo influenciado pelo diabo. O diabo está conseguindo fazer o que ele quer. O que ele quer é um crente que não fale. Meu Deus. Né? É um crente em cima do muro, 2 palavras. É isso que o diabo ama. Né? Que nem o exemplo, né, que a irmã deu, né, do ancião que falou assim, não, eu sei, mas não pode falar, não tem o que fazer, né? Então, ou seja, tá vendo?
Mas está sendo omisso. Não posso Isso aí mexer nisso, né? Isso é procedência Vai virar uma maligna. bagunça, né? As meninas sabem lá da live da irmã no canal Irmão Júnior, com a irmã Eliana, né? Que o ancião falou que ele sabe, né? Que a irmã conheceu a graça. Ele sabe, mas ele não pode pregar o evangelho, né? Eita, Isso aí é procedência maligna. Nós tô falar tem que ser tentando. sim, ensino ou não. É posicionar. Ou eu tô com Cristo ou não tô com Cristo. Qual que é? Qual que é a sua, né? Você tá com Cristo ou não tá, né? Charles Spurgeon fala que ser manso não é uma virtude, não é algo da pessoa, mas ela é graça. Ou seja, é um dom divino. Então, se em mim eu vejo que está faltando mansidão, quem que eu tenho que buscar? Cristo. Cristo. Por isso, nas orações a gente não tem. Na oração nós temos que pedir. Temos que pedir para Deus mudar a gente, né? Tem gente que só ora para pedir coisa, né? Você vai me dar um carro, uma casa, dá isso, daquilo. E a transformação? Fica para último plano, né? Fica para quando lembrar, né? Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso aí. Né? Então, mansidão, você vê que é um fruto do Espírito Santo. Então, a mansidão é apresentada como fruto do Espírito Santo, né? Então, ó, você vê no 23, né? Fala assim, ó, mas o fruto do Espírito, né? Que até eu gostei de uma comparação de um irmão, que ele fala que o fruto do Espírito Santo é como se fosse uma mexerica. Que você abre, tem vários gomos, né? Porque aqui não, você vê, ele fala mansidão, né? Ele fala mansidão, ele fala longanimidade, paz, alegria, amor, né? Ué, mas então é frutos, porque tem mais de um. Não, é porque só com é um vários. só. Porque não tem essa de um crente só ser amor, ou ser só manso, ou ser só... Vem tudo. Vem tudo, vem tudo junto. É o fruto do Espírito Santo. Né? O fruto do Espírito Santo vem tudo isso aqui. Então, assim, isso vai desenvolvendo em nós. E a gente tem que desenvolver. Então, ou seja, por isso que nós temos que analisar tudo. Opa, vamos supor, se fosse para fazer um exame médico, né? Olha, a tua humildade tá boa, né? Teu amor também, a mansidão tá meio baixa, né? Então é algo que a gente sempre tem que consultar o nosso coração, Exatamente. né? Então nós vamos ver que eu não sei nada de grego, tá? Mas eu pesquisei aqui, tá? O termo grego utilizado por Jesus para manso é praus, que significa humilde, moderado, brando. E a utilização dessa palavra remetia à ideia de um animal, uma fera selvagem, que foi dominada, que foi controlada, que foi adestrada. Ou seja, o cristão ele teve a sua natureza, o cristão convertido, nós, convertido, teve a natureza pecaminosa dominada, controlada. Por quem? Cristo, pelo Espírito Santo. Hoje nós não somos dominados mais pelo pecado, nós já somos dominados pelo Espírito Santo. No entanto, que quando a gente, por exemplo, quando o animal começa a ficar meio rebelde, né? O que o adestrador faz? Ele puxa a rédea. Ele puxa. O que o Espírito Santo faz com a gente? Puxa. Ó, você tá pecando? Olha o que você está falando. O Espírito Santo começa a acusar a gente. Verdade. Né? Então hoje, nós temos a nossa natureza pecaminosa controlada pelo Espírito Santo. Quando a gente não tinha Espírito Santo, né, pecava, ó. Tava nem aí, né? Tava nem aí. Tem gente que tá pecando e tá nem aí. Fazendo... Verdade, ó, uma coisa simples. Acho que tem alguém querendo entrar? Hein, Não. a Leila caiu e vou... Ah, Leila caiu. Uma coisa simples, né? Mas que é verdade. Às vezes, quando eu comprava alguma coisa e eu não queria falar com meu esposo, né? O valor, aí eu falava assim: não, eu peguei na promoção. Mas era mentira, não era nada promoção, era o valor exato, mas eu não queria passar pra ele, porque às vezes queria evitar, porque eu tava com as contas, não queria que ele ligasse. Eu sei como Aí eu como falava cartão. assim: não, amor, isso aqui tava na promoção. Isso não me acusava. Nossa, isso era normal. Porque, tipo assim, não tô mentindo. Depois que você se converte a Cristo, que o Espírito Santo começa a governar a tua vida, aí, quando você vai fazer isso, o Espírito Santo fala: é mentira. Aí já teve vezes de eu falar assim: amor, eu peguei. Não, amor, não peguei, não. Aí já fala a verdade. Por quê? Porque é nítido, ele já te dá aquele alerta ali. Por isso que o cristão tem que estar sempre orando, lendo a Bíblia. Para quê? Para que o Espírito Santo seja o seu guia, né? E porque senão a gente. Aí é onde fala, né? A gente começa. Ah, não, eu vou ignorar o Espírito Santo aqui e vou fazer.
Não é que ele não vai estar ali te alertando, só que o ser humano é tão pecador que às vezes pode acontecer isso, dele fazer, só que ele não vai fazer inocente. Essa é a diferença, porque vai estar ali, ó, acusando. Por que tá mexendo na cabeça? Uhum. Mas Irmã. comigo era assim também. Irmã. Nossa, para mim era tudo normal, porque lá era tudo normal, né? Então você mentir pro Era marido era fraquezas, né, normal. irmã? Era fraquezas, né? Não, você mentir pro marido, você pegou dinheiro da conta, é normal, entendeu? Eu comprava as coisas sem ele saber. Aham. A gente tava, Por porque quê? se você não estiver Não. adulterando e fornicando, né? Tá, mas sabe o que acontece? Que assim, devido à dificuldade dele de acessar as redes sociais, banco, tudo, aí eu que faço tudo, né? Mas assim, as pessoas falam, não, mas o salário dele é seu também. Então você Uhum. pode comprar o que você quiser. Apesar de que eu não ficava gastando com bobeira, que a gente sabe que não pode, né? A gente sabe o nosso limite. Mas às vezes uma coisa ou outra que eu comprava, eu nem falava para ele. Hoje eu não consigo mais. Tá vendo? Exatamente. Glória a Deus. Aí pergunta, mas por que você não consegue? Porque o Espírito Santo converteu, senão a gente não conseguia ver os Acusa, nossos gente. pecados. Acusa, Exatamente. gente. Não tem Quando jeito. a gente vê, por exemplo, pessoas, a gente conversa, né? Que as pessoas falam assim, não, eu sei que tá errado. E a Beatriz seu chinelo. Aí a gente já vê que é uma pessoa não convertida. Exatamente. Porque ela vê o erro, só que para ela é indiferente, né? É indiferente e ela continua. Verdade. Então, a irmã Jéssica entrou aqui, nós estávamos falando, irmã Jéssica, que a palavra que Jesus usa para manso, no grego, é praus, que significa humildade, mansidão, e ela é usada para se referir quando um animal selvagem ele é controlado, ele é dominado, ele é adestrado. Então, ou seja, nossa natureza pecaminosa, quando nós cremos no Evangelho, agora ela é dominada e controlada pelo Espírito Santo. Agora a gente não é mais dominado pelo pecado. A gente peca? Sim, a gente peca. Só que a gente não é mais dominado pelo pecado. A gente não consegue mais ficar em paz com o pecado. No entanto, que quando a gente peca, a primeira coisa é recorrer à misericórdia de Deus, é pedir perdão, é pedir transformação, é pedir para que Deus tire aquilo, é pedir para que Deus purifique, santifique. Né? A gente agora é controlado pelo Espírito Santo. Então, é isso. Vamos ler em Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vendo? Então agora nós não somos mais dominados pelo pecado. Somos dominados pela graça, pelo Espírito Santo. Romanos 8, 21. Vou abrir a Bíblia de vocês. Romanos 8, 21. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, antes nós estávamos o quê? Cativos. A graça veio nos libertar do cativeiro. Por isso que Jesus compara, olha para você ver, por isso que Jesus compara a graça com um ladrão. Vocês já viram isso? Que ele fala assim, que o ladrão para entrar na casa do homem forte, se ele não amarrar o homem forte, ele não consegue roubar. E o que Jesus veio? Veio roubar a gente do cativeiro do pecado de Satanás, porque nós éramos propriedade dele. Porque João fala, né, quem peca é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Ou seja, por que Jesus ele usa uma comparação que para o ladrão entrar e roubar, tem que amarrar o homem forte. Ou seja, Jesus ele ia amarrar Satanás. Como ele fez. Na cruz ele amarrou Satanás. Agora ele entra para resgatar os dele. Para pegar os que são dele das mãos de Satanás. Entende? Então, ou seja, nós estávamos cativos. Nós obedecíamos fielmente o nosso mestre. Quem era o nosso mestre? Satanás. Nós fazíamos o que ele mandava.
no mundo, a gente olha pro mundo, a gente vê as pessoas fazendo aquelas coisas, e a gente pensa, nossa, mas como que as pessoas conseguem fazer as coisas dessas? Elas estão sendo obedientes ao mestre delas. Então a única forma dessas pessoas serem resgatadas é a gente invadir no lugar. É a gente pregando o evangelho, para que o Espírito Santo, né, que é o trabalho do Espírito Santo, convença o pecador do seu pecado. Então, nós estamos cativos e hoje nós estamos libertos. Hoje nós não somos mais prisioneiros do pecado, mas nós somos prisioneiros de Cristo. Né? Louvado seja Deus por isso. Então o velho homem está sendo mortificado pelo Espírito Santo. Então é um processo, tá vendo? Cada vez mais o Espírito Santo vai mortificando a gente. Por isso que a gente tem que preocupar. É o último dia, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que preocupar quando não há uma transformação, uma mudança. Ou seja, o cristão, ele, em vez de progredir, ele regride. Por isso que a pregação do evangelho vai nos acompanhar pro resto da vida. Ué, tem gente, por exemplo, né? Tem pessoa que fala que não precisa pregar o evangelho mais se o crente é convertido. Claro que precisa. Sem evangelho, como que um crente é convertido? Né? Exatamente. Então sempre tem que estar pregando a mensagem do evangelho. É que nem uma alimentação, né? O filho, você tá pequenininho, você fala, vai almoçar, vai comer. O filho pode estar grande, meu esposo mesmo já vai fazer 50 anos e fala, amor, já almoçou? Já jantou? Por quê? Tá nutrindo a carne. O evangelho é a mesma coisa. Pro resto da vida, nós temos que estar nutrindo nossa alma. Exatamente. Né? E toda hora tem que estar lembrando ali, ó, deixa eu me alimentar. Se a gente não alimenta, a gente morre. Exatamente. Nós, por exemplo, no estudo de hoje, não significa que a gente já vai sair daqui manso, né? Nossa, nós já vamos estar manso. Oração, Vai entender busca, o que é ser manso, vai praticar, para praticar. pedir, vai começar a buscar para receber essa mansidão, que é o verdadeiro amor de Cristo. E sem o amor, você não vai conseguir. É um dia após o outro. Um dia após o outro. E está escrito na palavra em Provérbios que o ferro ele afia o outro ferro. Engraçado, né? O próprio ferro afia o ferro. O que está dizendo ali, né? Provérbios está ensinando que um irmão tem que exortar, ensinar, corrigir um outro. Por isso que no cristianismo não tem espaço para egoísmo. Tudo igual. Né? Por exemplo, se minha esposa ela me repreende dentro da Bíblia, se eu não recebo, se eu não aceito, quem está sendo um egoísta sou eu. Porque eu não estou aceitando a correção. Claro que tipo, no amor, né? Também não vou sentar porrada também, né? Tipo, vou chegar na minha esposa, não sei o que, você... né, desviada, né? Tipo, né? Alguma coisa desse tipo. Mas, assim, né? Bem, ó, essa atitude, de acordo com a Bíblia, tá errado, eu tenho que te falar isso. Que nem chegou um amigo meu, eu tive que falar assim, olha, tá errado, seu pensamento tá errado de acordo com a Bíblia, né? Então, o homem, ele tem que estar sendo mortificado, tá? A pessoa... Tudo tem a ver, a forma que eu ouvi de uma pessoa, né, que uma palavra que mudou muito, que ela falou, eu falei pra ela, né, leia a Bíblia, essa pessoa está, né, na CCB ainda, eu falei pra ela assim, leia a Bíblia, tem intimidade com Cristo. Ela falou assim, eu não leio nem Gibi da Mônica, você acha que eu vou ler a Bíblia? Triste, né? E eu pensei, nossa, aquilo ali foi uma facada no meu coração, e eu pensei assim, Senhor, por que ele quer entrar no céu, viver a eternidade com o Senhor, se ele não quer viver aqui na terra com o Senhor, né? Tipo assim, mas olha o que ele comparou a Bíblia. Eu não leio nem Gibi da Mônica. Você acha que eu vou ler a Bíblia? Tipo, a Gibi da Mônica, ela é mais importante que a Bíblia. Né? Foi uma comparação infeliz, né? Nossa, doeu. Foi uma comparação infeliz. A gente fica triste por causa da pessoa que fala assim, eu tenho misericórdia. Teve uma pessoa que falou pra mim assim, né? É tudo isso, você vê também, a irmã dela né? Falou assim pra mim, né? Tava falando do evangelho, né? E ela me criticou, né? Por causa do meu posicionamento e tal. Expliquei pra ela o meu posicionamento. Ela simplesmente falou assim, ó, só não fala mais da CCB. Eu amo a CCB. Eu falei, nossa, irmã, pensei que você ia falar que você amava Cristo, irmã. Irmã, mas tem que amar Cristo, é Cristo que salva, tal. Falei assim, não quero saber, você não vai me convencer. Falei assim, meu irmão, não estou tentando te convencer. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Mas só que eu tenho que te falar a verdade. Tá? É só Jesus que salva, é Cristo que salva. Ah, mas ninguém vai me arrancar da CCB. Aí eu falei pra ela assim, não, vamos encerrar a conversa. Eu vi que não... Falei assim, vamos encerrar a conversa, vou orar por você. Idolatria. Aí ela fala, não precisa que você ore por mim, porque eu nunca vou sair da CCB. Meu Deus. Eu falei, não, tudo bem, fica com Deus, né? Então, idolatria CCB, né? Nunca vou deixar de rezar pra Ave Maria. Tipo, mesma coisa, né? Mesma coisa. A gente dói o coração, que a gente vê que, meu Deus, o caminho que ela tá tomando,
de perdição. Mas o duro que, querendo ou não, implantou isso dentro do coração do CCB, e quando ela lá implantou, a congregação é o único caminho. Ela é a graça, né? Se tirar aquilo dentro do coração, se o Senhor Jesus não tirar, ninguém tira. Ninguém tira. Porque implantou que a congregação é a verdadeira graça. No entanto, que você vê que a pessoa, né, você vai ver o padrão, né? Eles não falam de Cristo em nenhum momento. Não falam de Jesus, não falam de Evangelho, né? E a gente fala, a gente fala Jesus, e isso aqui é que nem o Paulo do Paulista, Jesus, 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 né? Ficar falando de Jesus toda hora, ele quer saber o que vai acontecer na nossa vida, né? Mas a gente fala de Jesus, e a gente fala assim de Jesus, assim, a melhor palavra assim que você pode falar assim de Jesus. Aí você fala pra pessoa, é como se fosse nada. É como se fosse nada. Você fala de Jesus pra pessoa, aí a pessoa fala assim, e os sinais, e as maravilhas, e não sei o que, não sei o que. Testemunhas. Fala assim, meu Deus, Jesus pra pessoa, o evangelho, pra pessoa é como se não fosse importante, né? Mas enfim, continuando aqui o estudo, e a gente tem que se posicionar, né? Se a gente for na ideia de que a gente não pode se posicionar, a gente vai deixar de falar a verdade para as pessoas. Então, uma pessoa que nasceu de novo, agora, ela tem condições de controlar os seus desejos. Agora ela consegue controlar, né? Porque agora ela tem a ajuda do Espírito Santo. Porque antes, o pecado, olha pra você ver, o pecado é tão grave que ele afetou tanto a parte material como espiritual. Ela afetou também a nossa capacidade cognitiva. Por exemplo, o homem ele não consegue escolher mais o bem, não consegue mais escolher Deus. Por isso que Efésios fala, pela graça sois salvo, porque vos vivificou estando vós mortos em pecado. Mas estava morto, morto não responde, morto não reage, está morto. Então, a graça ela veio e nos vivificou, nos ressuscitou. Em Cristo nós ressuscitamos, porque o pecado ele afetou até a nossa condição de escolher Deus. Como o Augusto Nicodemos falou, com a queda do homem, nosso livre-arbítrio foi junto. Agora, nossa escolha é escolher o pecado. Agora, pela graça, agora nós conseguimos escolher o bem. Agora nós conseguimos lutar contra o pecado. Agora nós conseguimos escolher, escolher Deus, as coisas de Deus. Né? Agora, através da graça, a gente consegue controlar o nosso desejo. Então, o manso agora ele tem força. Agora o manso, ele tem essa força, né, essa disposição, né, porque agora ele é dominado pelo Espírito Santo. Tem um puritano, que é Thomas Watson, que tem até um livro muito bonito, que é... Como é que é? Não lembro se é o Peregrino, eu acho que é o Peregrino, o livro Peregrino, ou... Não, mas tem um livro dele que fala, não sei se é o Jornaleiro, o Caminhante, alguma coisa. O Viajante, não lembro. E aí ele fala que uma graça por meio da qual somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para controlar nossas paixões, né? Então, ou seja, agora nós conseguimos controlar as nossas paixões. E algumas características, então, de um manso. O que é ser manso, né? Primeiro, ele exerce controle sobre a vontade. Então, ele consegue dominar os seus desejos. É alguém que possui um controle espiritual, tá? Segundo, ele é submisso à vontade de Deus. Manso não é o homem que é submisso à vontade, não. Lá na Sociedade de Israel, né? Manso é aquele irmão submisso ao homem. Fala, obedece. O que fala, obedece, né? Não. Ele é submisso à vontade de Deus. E em qualquer área da vida em qualquer área da vida, tá? Que o manso descobrir a vontade de Deus, ele irá se encurvar. Por exemplo, você está lendo as escrituras, e aí lá está falando como que você deve ser como um marido, ou como uma esposa, ou como um servo, ou como um chefe. Na hora que você lê, qual que é a atitude do pecador? Arrepender? Não, qual que é a atitude do pecador mesmo? Ah, que não se arrependeu? O que eles falam assim? Não, isso aí da Bíblia ainda. Quero ouvir isso aí não. Não, tem que atualizar a Bíblia, né? O que eles estão falando hoje, porque tem coisas que eles não querem aceitar. Eles não se encurvam à vontade de Deus. É verdade. Agora o cristão não, ele se encurva. E ele se humilha. Senhor, eu não estou conseguindo ser assim. Senhor, me perdoa, eu estou pecando nessa área. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Porque para nós, o que era fazer a vontade de Deus?
Fazer a vontade de Deus, às vezes era entregar uma cesta básica, era profetizar nas horas de oração, era congregar todos os cultos, não era? Tá fazendo a vontade de Deus. Só que, o que Paulo fala? Nem que eu desse meu corpo para ser queimado, se não tiver a caridade, não presta para nada isso. Não serve para nada. Ou seja, fazer a vontade de Deus é isso aqui, ó. Né? O Senhor fala que nós temos que ser mansos, buscar ser mansos. E o que é a caridade bíblica? Porque a caridade que a gente aprendeu, a caridade que a gente aprendeu é o quê? É ser essa pessoa aí, bobinha, entendeu? Se doar, dar tudo sua roupa, fazer tudo. Isso não é caridade. Não. Mas foi essa caridade que a gente ensinou. Caridade, ela é uma pessoa, né? Paulo está falando de uma pessoa, né? Caridade, Coríntios 13, né? E caridade é você ser semelhante a Cristo. Só que assim, não é uma virtude do homem, não é uma qualidade do homem. O homem não consegue ser aquilo por conta própria. No entanto, que nenhum CCB não consegue cumprir Coríntios 13, não consegue. Eu não conseguia, nós não conseguimos, porque nós não tínhamos o Espírito Santo, não tínhamos o Evangelho. Nós não éramos convertidos. Não tem como um não convertido cumprir Coríntios 13. Não, Coríntios 13 é Jesus. E a gente tem que ser a semelhança dele. Então a gente só consegue ser a semelhança dele se realmente a gente creu no Evangelho, se a gente foi convertido, se a gente confessou ele como Senhor e Salvador. Então a caridade, ele é Jesus. Cristo. Tá aqui. O amor tá aqui, ó. Ah, mas alguém vai falar assim, caridade é ajudar os pobres. Claro, porque se você quer ser semelhante a Cristo, você vai imitar Cristo. Cristo não dava pão? Então a gente tem que dar pão, mas não é só isso. Que nem, por exemplo, a Igreja Católica que ensinou que a caridade é você realmente, por exemplo, dar esmola pro mendigo, dar cesta básica. Não é só isso. Isso aí até o ímpio faz. Até o ímpio faz isso. Né? Vamos ler em Jó, capítulo 1, verso 20 ao 22. Quem achar primeiro. Caridade é a atitude de agir com quem precisa. Também, irmã Leila, isso mesmo. Porque se a gente quer ser a semelhança de Jesus, a gente vai ajudar quem precisa. Veja Jó, E a diferença é que quando você está no Evangelho, está com Cristo, você faz e realmente você nem se lembra. Aquela pessoa ali depois ela pode nem te agradecer, você nem se preocupa. Agora, quando você não está em Cristo, você fala, nossa, ele me agradeceu, porque você está sempre esperando ser recompensado, né? Quando a gente tem Cristo, não, você faz e nem se lembra. Já o quê, né? Jó, capítulo 1, verso 20 e 22. Ao 22. Tem tempo ainda? Tem. Estamos quase acabando. Capítulo 1, verso 22. 20 ao 22. Quer ler, Roberto? Lê pra nós. Jó 20. Jó 1, 20 e 22. No 20 e 22. Tá. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome santo do nome do Senhor. Jó era convertido? Eu acredito que não. Muito convertido? Sim, porque ele falou. Olha pra você ver. Se fosse eu na época era CCBano, eu ia falar. Entendi a pergunta. Jó era convertido? Sim. Era convertido. Ah, porque ele aceitou a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, eu vim num. Ele aceitou a vontade de Deus. Agora, se eu fosse o cooperador ancião que pregou lá no Brás, que falou assim: Senhor, ó o meu quarto, tá afundando, porque não afunda o quarto do outro. Você vê um ancião pregar isso no Brás, meu Deus do céu. Eu fiquei escandalizado. Um tirando mal pro outro, né? Agora Jó não. Jó, ele se curvou à vontade de Deus. Entende? É para demonstrar que não existe ninguém sobre a terra reto igual Jó e sincero. Único. Agora, quando a gente não quer se curvar à vontade de Deus, a gente não aceita, né? Mas, irmão, ele não tem uma parte de Jó, não sei onde está escrito aqui, que Deus deu, tipo assim, uma repreensão nele, falou assim, onde você estava? Porque Jó era homem, pecador também. Então é isso que eu quero também deixar claro. Ele deu uma balançada na fé.
A gente tem que olhar o quê? Porque muitas das vezes acontece isso, não é que o cristão, Acontece. ele vai aceitar sempre a vontade de Deus de primeira, É. mas pode acontecer isso, você vai dar aquela balança, tipo que nem Jesus na cruz, faça esse cálice de mim, se possível, Uhum. mas todavia seja feita a tua vontade. Então o cristão convertido, ele pode sim dar essa baqueada, Sim. mas em seguida, Mas no final ele se vai. arrepende, pede perdão e fala, No final ele vai seja se feita a render. sua vontade. Exatamente. Que no No caso, final ele vai se render à vontade de que Deus. nem no caso de Jó, ele é inocente, não sabia o que estava acontecendo com ele. É. Se fosse uma pessoa ciente, opa, estou passando por isso porque eu fiz isso. Ele não O Jó sabia. É, ó. Por quê? Eu era reto, temente, sincero a Deus, fazia tudo certinho. Surreco veio tudo sobre mim. A morte de meus filhos, meus bens e essa praga sobre mim. Por quê? Vai fazer o quê? Questionar. Questionar. Ele ficou revoltado. Até quando chegou alguém, Mas eu acredito que todo ser humano, Sim. ele questiona. Quando acontece alguma É. coisa, A gente tem que. Só que a gente tem que fazer uma pergunta diferente, né? Não é o porquê, é pra quê? mas para quê? Senhor, qual que é o propósito de tudo isso, né? Qual que é o propósito? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente está mudando a perspectiva. Porque quando a gente fala por quê, a gente está colocando como se fosse uma injustiça de Deus e como se não deveria estar acontecendo. merecesse, Por né? que está acontecendo isso comigo? Agora, Senhor, para quê? A gente está buscando o quê? Entender Uma o propósito, a vontade de Deus. Para que, Senhor, estou passando por isso, né? Qual que é o propósito, né? A pergunta sempre, pra quê, Senhor? Pra quê, Senhor? Qual que é o seu propósito? Então, a irmã Lilian mencionou um negócio que é verdade. Ainda que seja tentador a gente ir pro lado contrário, ou seja, não aceitar, se render à vontade de Deus, no final das contas, a gente vai se render à vontade de Deus. Então, quantas pessoas estão na igreja e não suportam perder, não suportam privação, não suportam provação? Quando minha irmã faleceu, né, vai fazer 3 anos, eu comecei a fazer muito questionamento, né? E uma hora eu parei e falei assim, peraí, que egoísmo é esse meu? Na pandemia teve pessoas que perderam 10, 15 membros da família. E por que eu tô assim, né? E aí eu lembro que eu tive uma crise e eu passava um psiquiatra na época e eu corri lá e falei com ele, eu falei assim, eu perdi a minha irmã, foi essa palavra que eu falei, né? E eu chorando, ele falou assim, você perdeu a sua irmã? Você perdeu ela onde? Ele ainda falou desse jeito. Eu falei assim, ela morreu. Ele falou assim, quantos anos ela tinha? Eu falei, 34. Quantos anos vocês viveram juntos? Eu falei, até a nossa infância toda, a gente casou e agora a gente morava perto. Eu falei, então você não perdeu, porque ela não é tua. Ela é dele. Ela é de Cristo. Então a sua irmã não é sua, seu marido é seu, seus filhos, foi falando, né? Aí eu parei assim na hora e ele falou assim, o ser humano é egoísta. Ele quer ter posse daquilo que não é dele. Então é de Deus. Para poder voltar para Deus, tem que sair desse corpo, né? E ali me refletiu muito. E dali para cá, eu comecei a desapegar de muitas coisas que eu falava que era meu. Um exemplo, minha casa, meus filhos, meu marido, minha louça, meu armário. Não, nada é meu. Aqui tudo é emprestado. E quando você vive assim, você vive tão bem, né? Desapegado, Você né? desapega. Né? Isso não significa que você vai relaxar, mas aquilo ali já não vai ter tanta importância na sua vida que nem tinha antes. Uhum. Às vezes eu mesmo não vou mentir, já coloquei assim, às vezes coisas no meu coração como um ídolo. Um aparelho de jantar que eu gostava muito, ai, se quebrasse uma peça disso aqui. Eu desapeguei. Hoje eu entendo, se quebrou, compra outro, joga no lixo, mas antes não. E de alguma forma é isso, o ser humano não aceita perder nada. Nada, né? Mas quando a gente tem Cristo, é que nem você falou, no final a gente se rende. E aí a gente entende a vontade de Deus. E aí eu parei de chorar pela morte da minha irmã e falei, Senhor, foi feita a tua vontade. Por mais que doa, por mais que a gente sente falta, agora vai fazer 3 anos, tem minhas sobrinhas aqui, eu falo, graças eu te dou, que minha irmã passou por aqui, deixou essas 2 sobrinhas pra gente, e um dia a gente vai se ver. Mas você aceita a vontade de Deus. E até para de doer. É incrível o que eu falo, mas até para de doer, Sim. sabe? Não tem mais aquela dor. E do meu pai eu não aceitei a vontade de Deus, eu passei mais de 15 anos com depressão. Tá vendo? Olha a diferença. E a minha irmã, vai fazer 3 anos eu aceitei, eu não tive. Sabe, eu dormia, eu não tive nada, porque eu aceitei de imediato. Falei, o quê? Eu não quero sofrer o que eu já sofri antes na morte do meu pai. Então essa é a diferença. Quando a gente aceita a vontade de Deus, ele vai te consolar, né? O Espírito Santo vai te consolar em qualquer sentido da sua vida. E isso é ser manso. Olha um exemplo de mansidão, é Paulo. Olha o que Deus falou sobre Paulo quando Paulo se converteu. Ele vai padecer pelo meu nome.
Deus não prometeu para ele que ele ia ter bênçãos materiais, né? Que nem das pregações, né? Agora você está com Cristo, agora sua vida vai melhorar, vai prosperar, não é? Olha a promessa de Deus para Paulo. Vai padecer pro meu nome. Paulo, ele falou, não, vou voltar para o judaísmo. Não, ele se rendeu à vontade de Deus. Ali Paulo estava convertido. Entendeu? O que mais sofreu? Antes ele estava indo contra a vontade de Deus. Que ele fala, ó, duro é pra ti contra os aguilhões, meus aguilhões. Né? Porque o que é o aguilhão? O animal ele tá meio desobediente, aí você dá uma espetada no animal para ele obedecer, né? Vamos, né? Vamos. E Paulo estava fazendo o quê? Indo contra, né? Agora, ele convertido, não. Agora ele falou assim, você vai padecer pelo meu nome. E ele foi. E padeceu mesmo. Ai, mano, tá Acabando. Tá acabando também o estudo também. Em 10 minutos. Então, quantas pessoas que não aceitam, né? A vontade de Deus, reclamam da vida, do salário, da esposa, do esposo, de tudo, reclamam da enfermidade, reclamam. É, a gente tem que vigiar, né? Às vezes a gente tem que vigiar, porque às vezes é a gente que não está aceitando a vontade de Deus. E por isso que Deus não está escrito na palavra, que Deus não se agrada de quem reclama. Porque ele não está aceitando. Porque, ó, primeiro, uma coisa que uma fé reformada, ela mostra uma visão bíblica saudável mesmo. Quando a gente entende que a gente é pecador e a gente merecer ir para o inferno, a gente tem que dar graça por tudo. Amém. Assim mesmo. Graça. Eu nem, assim, eu pequei contra Deus, contra a santidade de Deus, e ainda eu quero requerer alguma coisa de Deus. Eu não estou nem na posição de pedir nada. É que nem o filho desobediente, né? O filho desobediente está na posição de ficar pedindo pro pai comprar isso, comprar aquilo, né? O filho está na desobediência, a gente não vai presente a top, se é desobediente, vai te dar um presente, né? Então ele não está numa posição de. Então, como a gente reconhece nossa natureza de acordo às escrituras, a gente glorifica a Deus. Porque primeiro, a gente confia que Deus cuida da gente, e a gente sabe que tudo aquilo que acontece na nossa vida é permissão dele. Porque se Deus não quisesse, nem acontecia, né? Então é isso, irmãos. Deus prova o seu povo, né? Que nem vamos ler o texto aqui que eu coloquei aqui para exemplificar. Mas o verdadeiro cristão, ele pensa, quem sou eu para questionar Deus? A irmã dele deu um exemplo de Jó. Teve uma hora que Jó deu uma balançada na fé. O que Deus falou? Ei, Jó, quem é você? Onde que você estava na hora que eu criei os céus e a terra? Fui eu buscar conselho com você? É tipo, dar aquela... Joga Jó lá no pó. Jó já estava no pó, não tá? Aí Deus saiu assim, ó. Onde você estava, filho? Quando eu criei a terra, os céus, né? Então, ou seja, não era a situação de Jó que justificava a atitude dele. Porque alguém, às vezes, pode justificar a sua atitude porque está passando por vários problemas. E diante de Deus não tem justificativa. Jó não tem justificativa. Né? Terceira característica de alguém manso, né? Então, primeira, né? O manso, ele é dominado pelo Espírito Santo. Segundo, ele se rende à vontade de Deus. Terceiro, ele obedece prontamente a palavra. Ele não demora, ele já, a palavra fala, ele já obedece. Ele é pronto em obedecer a palavra. Por isso que ele examina as escrituras. Crente que não está pronto para obedecer a palavra de Deus, ele não examina a escritura. Porque a gente conhece a vontade de Deus na Bíblia. Não é através de adivinhação, de profecia. Consultar, que nem o horóscopo, né? Consultar. Será que eu faço ou não faço? Será que eu vou ou não vou? Né? Então, e a desobediência é tão grande que às vezes ouvia uma vez, outra buscar 20 de confirmação. Exatamente. Era só abrir a Bíblia, ler ali o que Cristo está falando, o que Cristo quer. Por exemplo, eu vou buscar uma confirmação para o trabalho, vou ver as escrituras, o que Deus fala, né? Então, exatamente, então já tem que aceitar o trabalho. Agora, se é um trabalho que me faz pecar contra Deus, aí não. Aí eu já sei que a resposta é não, né? Então ele obedece a palavra de Deus prontamente. Então o manso não apenas submete passivamente à vontade de Deus, mas ele é ativo em realizar a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ele procura, né? Ele bate na porta, Senhor, quero fazer a tua vontade, né? Por exemplo, Tiago 1:21, vou ler aqui rapidamente para não tomar muito tempo, que já estourou o tempo. Tiago 1:21. Tiago 1:21.
Peraí que o meu também não tem marcação. É. Aí tem que procurar folhear. Tem que marcação. Não. E Tiago é um livro pequeno, 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? Então o manso ele se despoja do velho homem e agora ele busca, né, fazer a vontade de Deus, porque agora a palavra de Deus ela é implantada no nosso coração. O manso ele é justo aos mandamentos de Deus, né, querendo sempre sinceramente obedecer a Deus. O manso ele não cria suas próprias regras, suas próprias doutrinas, né? Porque, irmão, se Deus já deixou claro o que ele quer, por que eu tenho que imaginar o que Deus se agrada, né? Porque doutrina de homem é isso, ele é imaginar, que ele criando uma regra, ele vai agradar a Deus. Ele adivinhar futuro, querer saber o que vai acontecer o dia de amanhã. Exatamente. Então, ou seja, ele cria uma coisa pensando que vai agradar a Deus, né? Se eu orar 10 horas em seguida, Deus vai ficar feliz comigo. Exatamente. Se eu evangelizar 1000 almas, Deus vai ficar contente comigo, né? Ele sempre busca algo que não é pertinente a ele, né? Ele tem que obedecer o que está na palavra de Deus. Então o manso ele não cria suas regras, ele procura sempre obedecer. Aí quarto, ele suporta, isso aqui é forte, ele suporta calúnias a seu respeito, que é algo muito forte, né? Porque a calúnia vai lá no ego da pessoa. Nossa, vai e cutuca lá naquele bichinho que tá lá dentro de nós. Todos nós temos isso em nós. Só que agora a gente tem o Espírito Santo que vai nos ajudar. Por exemplo, eu e minha esposa, né, nós tivemos uma discussão. Aí, o que a nossa carne faz? Eu não vou pedir perdão. Né? Aí o Espírito Santo vem, para de ser egoísta, para de ser soberbo, se humilha, pede perdão. Bem assim. Aí o Espírito Santo fica lá cutucando, né? E você, não vou, mas E eu lá, Espírito Santo. acaba cedendo. Eu já pedi perdão ontem. Mas aí o Espírito Santo fala, 70 vezes 7, 70 vezes 7. Isso aí. Então o manso, ao invés de se vingar, o que ele faz? Né? Porque a carne quer o quê? Se vingar e buscar a própria justiça. O manso ele confia em Deus. Né? Deus está fazendo a gente sim, porque antes, quando alguém me caluniava, eu queria provar que era mentira. Hoje tá vindo tanta calúnia que eu falo assim, Deus sabe que é mentira. Pode fazer que nem o pastor que fundou o Portas Abertas, que a irmã mandou um e-mail falando um monte dele. Aí ele respondeu, ele falou assim, ele deu vontade de responder com raiva, né? Aí o Espírito Santo, né? Opa! Aí ele, irmã, sou pior que tudo isso. Eu sou tudo isso e mais um pouco, né? Porque é a nossa natureza. A gente pode ser pior do que isso, tá? Quinto, né, para resumir, para não tomar mais tempo, ele não defende a sua própria reputação. Mas ele não se preocupa com a sua reputação. Para começo de conversa, o cristão não tem reputação. O cristão lá no mundo não tem reputação. O que é um cristão no mundo? Mas Jéssica, tá ouvindo? Mas Jéssica? Oi, tô O que a ouvindo. gente estava falando hoje, lembra que a gente falou, que você falou que tá passando? Aham. Olha aí, tá vendo? Não tem que preocupar com a reputação, meu amor. Estamos seguindo a Cristo. Tá vendo, irmã? Que é pão quentinho, E irmã. eu sempre fui assim, viu? De querer me justificar e querer provar para as pessoas que eu Não tava precisa. agindo corretamente, que eu não era o que eles estavam pensando que eu era. Isso, não precisa provar. Manda assim, ó, sou pior que isso. E você também. Quando a gente está em Cristo, a gente não tem necessidade de provar nada para ninguém. A gente é nós e Deus. Deus sabe que não é, tá ótimo. Isso mesmo. Nossa, isso sempre acabou comigo, de eu pensar no que a pessoa poderia estar pensando de mim. Não, mas isso aí é mal de onde nós veio, viu? Porque todo mundo é a mesma coisa. A gente foi treinado para isso. Mas agora a gente está o quê? Sendo, no centro de Cristo. Então agora isso aí saiu também. Você vai ver, minha filha. Deixa, é que nem o Mauri falou agora. Mas é pior do que eles falam. E eles também, né? Tudo pecador. Porque Eu também não tem essa ligo mais, visão, não. né, de ser muito A santo, né? diferença é que agora nós somos regenerados. O Espírito Santo vai lá cutucar, a gente já se arrepende, né?
Né, é difícil, sei que é difícil, né? O nosso coração, né? Mas é que nem a irmã falou, irmã, eu sei como é que é. Até no começo eu queria me defender, né? Porque quando eu saí, aí criaram um monte de história. Chegaram no meu avô falando assim, ó. Chegaram no meu avô. Deus Dete, você ficou sabendo que seu neto pecou, né? Tipo, quem sai dessa CB é porque cometeu algum pecado grave, né? E aí a gente É. quer se defender, a gente quer ir pra rede social, a gente, né? Mas Antes, não, no né? início, eu me importava muito, sabe? É, né, irmã? Mas agora, beijinho no ombro. Tô nem aí, pode falar o que quiser. Assim mesmo, irmã. Beijinho no ombro. Tô nem Ai, aí, tô em Senhor. paz. O importante é a paz que eu tenho, que eu nunca tive 30 anos e não tinha paz. Isso Né? mesmo, irmã. Então, o importante E é a aí você paz vê que que eu esse é tenho. o Espírito Santo que trabalha em nós, você vê? Não é algo que a gente aprende numa escola. É em oração, é o Espírito Santo nos quebrantando, né? E aí a gente consegue não Olha, eu defendendo vou a falar para você. reputação, porque imagine os apóstolos, né? Eles não tinham reputação entre os judeus. Eles eram considerados seita até pelos judeus. Eles eram perseguidos pelos judeus. Só que eles, como Paulo fala, não sou, não sou mais, eu não sou mais de mim, agora sou de Cristo. Né? É isso, exatamente. Não sou eu que mais vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, ou seja, eu desapego até de mim, até da minha reputação, eu me desapego. Hoje o que me dá tristeza é quando eu não consigo orar, quando eu abro e falo, nossa, preciso estar de perto de Deus. Isso que me dá tristeza, Isso. sabe? Mas antes era se alguém falasse alguma coisa de mim, nossa, não, eu tenho que provar que é mentira, que não é. Hoje não. Imagina, hoje eu não tô Exatamente. nem aí também. Não tem que provar nada para ninguém. Fale mal, Para fale É que bem, nem ninguém. um que falem de mim. Siberiano falou assim, e aí, você tá evangelizando? Eu falei, ô, filho, não tem que dar satisfação da minha vida, não. Então, Tem que dar satisfação, não, se eu prego, se eu não prego, se eu evangelizo, se eu não evangelizo, né? Mas, enfim, não tem que mais dar satisfação, assim, defender minha De própria jeito nenhum. reputação. Eu não dou mais. A única pessoa que eu tenho satisfação abaixo de Deus, de Jesus Cristo, é meu esposo. Fora Isso. isso, Fora mas isso, nós não irmão, saímos. Nós não tá sempre esquenta a juntos cachola. 24 horas. Então, ó, Olha o que está escrito em Romanos 8, verso 33 e 34, que está assim, ó. Né? 33, não, 33, 34, que é assim, ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou sim. seja, não está escrito aqui, ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É os advogados ou eu mesmo que justifica? Não. Quem vai justificar a gente é o próprio Senhor, né? Podem falar o que for, mas quem justifica é o Senhor. E quem os condenará? Ninguém vai condenar. Quem está em Cristo, ninguém pode condenar, porque é Sim. Cristo quem morreu antes quem ressuscitou. Então, se alguém, irmã, ou alguém atingir a sua reputação, você pode falar: olha, não sabia que você morreu na cruz por mim. Não sabia que você morreu no madeiro da cruz por mim. Então, quem nos justifica, quem nos defende é o próprio Senhor Jesus. Nós podemos também ver em Salmos 37:1, eu vou até ler aqui rápido para vocês. Salmos 37, verso 1 e 3, está escrito assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenha invejas dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A preocupação nossa é essa aqui, ó. Confia no Senhor e faz o bem, né? Ou seja, alguém está falando de você e tal, nananana, deixa eu falar, o importante é você que está fazendo bem e confia no Senhor. Minha Verdade. consciência está em paz, né? Estou fazendo bem, estou confiando no Senhor. Louvado seja Deus, é isso que a gente tem que se preocupar hoje. E hoje é o que eu aprendi, estou aprendendo, né? No começo, né? A gente quer justificar. O manso não se preocupa, né? Não fica desesperado com conquistar o bem.
E é algo que o Senhor trabalhou também comigo recentemente. Com essa preocupação de conquistar o mundo, de conquistar as coisas neste mundo passageiro. Como a irmã Lília mesmo falou, desapegado às coisas. O manso, ele não tá... Olha para você ver, olha a vida de Paulo. Ele abriu mão da posição dele, porque ele tinha uma posição muito boa, porque ele era doutor da lei, ele tinha autoridade. Olha pra você ver, ele chegou lá, ó, quero uma carta para perseguir os cristãos lá em Damasco. Toma a carta, Paulo, vai lá. Então ele tinha respeito pelos judeus. Os judeus conheciam ele. Ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu a mão da glória do homem para viver a glória de Deus. Então, seja... Quando a gente é grato, né, com o evangelho, a gente é grato Sim. pelo aquilo que a gente tem. Quando a gente é uma pessoa ingrata, a gente não vê nada que Deus já preparou pra gente e fica querendo aquilo que a gente não tem. E aí a gente começa a reclamar. Mas E aí a gente não consegue olhar e falar assim, ô Senhor, graças te dou pela essa água que tá saindo da minha torneira hoje. Aí a gente fica assim, nossa, eu queria uma água quente aqui, com esse frio. Não agradece nada. Tudo a gente tem que achar uma coisa pra reclamar. Mas quando Deus te converte, gente, você começa a ver, até ter a irmã Nilce, se ela assistir depois, né, que a gente vai colocar lá no meu canal, quando eu tava lá em Londrina com ela, a gente passou assim, tinha um monte de capim. Ela falou assim, ai, que capim lindo. Aí eu olhei pra ela e falei assim pra ela, ei, Manilson, é o que a graça não faz, né? Tá olhando o capim, achando o capim lindo. E depois ela foi lá, buscou o capim. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou, olha isso aqui. Eu falei, nossa, não parecia, gente, ficou tão lindo no vaso que ela colocou. Era um capim diferente, sabe, bonito mesmo. Aí eu falei, olha o que Cristo faz. A gente até enxergar o capim é a coisa mais linda. E a gente não dava valor nas mínimas coisas, né? Que no caso não é mínimo, é tudo que Deus prepara pra gente, né? Que ele nunca deixou Sim, faltar verdade. de comer, de beber ou de vestir. Mas a nossa ingratidão era tão grande que a gente sempre queria mais, né? Eu tenho um par de sapato, eu quero 2. Eu tenho uma roupa, eu quero 2. Eu comprei isso aqui, eu quero melhor do que esse aqui. Por isso que no mundo hoje tá assim, ó, eu tenho um celular, eu quero um modelo mais novo. Sempre. É um consumismo que não para. Porque essa pessoa que faz isso, eu tenho um carro, ele tá ótimo estado. Para que eu tenho que vender esse, entrar em dívida, comprar outro? Eu conheço pessoas que todo ano ela renova a casa. Isso é o quê? Ela não está satisfeita em Cristo. Ela está sempre precisando buscar algo para preencher esse vazio. E quando a gente tem Cristo, gente, eu falo por mim, eu não comia ovo, não gostava de ovo. Hoje eu ponho um ovo no pão, falo assim, nossa, Senhor, graças te dou. Mas eu não gostava, sabe? Eu falava, não, eu quero carne, sabe? Mas nunca estava satisfeito com aquilo que Deus preparava, né? Então, quando a gente vive na graça, realmente, entrega a nossa vida para Cristo guiar, é maravilhoso. A gente realmente deita e descansa em Cristo, né? Em todas as áreas da nossa Dá pra vida. você ver, você vive em paz, porque agora você não se preocupa mais, por exemplo, em conquistar as coisas, porque quer ver uma pessoa perder a paz, ela correr atrás de coisas na Terra. Ou seja, nunca vai estar satisfeito, porque ainda Mas não eu era conquistou uma tudo que pessoa queria, assim. né? Hã? Eu era uma pessoa assim, eu nunca estava, eu não era grata, né? Uhum. E hoje, nossa, não me apego mais em nada, eu agradeço a Deus por tudo. E você sabe o que eu acho mais interessante? Eu estou vivendo coisas que eu nunca pensei na minha vida. É assim Olha, mesmo. irmã, Isso é o cuidado de Deus. Verdade, é bondade e misericórdia, porque do jeito que nós Isso é mesmo. pecador, que nós não vale nada e não merece nada, é a É. misericórdia de Deus. É o cuidado, né? Olha que lindo. Fala um Nossa. pouquinho aí, Maleila. Onde que você tá? Eu estou em Denver, Colorado, Estados Unidos. Aí. E aonde que você mora? Em São Paulo. Eu moro em Limeira, Aí, ó. Onde que Deus te mandou, tá vendo? moro Pra na ir ver área sua neta rural de linda. Limeira. Sei. Então, e você vê, e eu não gastei um tostão para mim, a minha Olha filha aí. que pagou tudo para mim. Tá vendo que Chegou benção? aqui, ó, o que Deus já fez por mim, misericórdia. Misericórdia, por isso que a gente tem que ser grato, né? Não Minha tem mãe, nem por exemplo, como, sabe, assim. minha mãe, por exemplo, ela sempre viveu uma vida muito regrada, né? Muito difícil e tal, não tinha nem onde cair morto. Ela foi embora para os Estados Unidos morar, né? Nos Estados Unidos, assim, sem gastar um tostão. E assim, foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque assim, lá, Deus, né? Minha mãe conheceu o Evangelho, entendeu o Evangelho, Deus trabalhando na vida dela, na vida do esposo dela, enfim. Mas o que eu quero dizer é que se Deus
não tivesse feito também, ela tivesse ficado aqui, louvado seja Deus. Agora foi para os É. Estados Unidos, louvado seja Deus. Por exemplo, Eu ainda vou ficar eu mais um mês aqui. mano, aproveita aí, mano. É. Conversa com os americanos aí. Minha vida, por exemplo, eu entendi o querer de Deus, eu estava indo contra a vontade de Deus. Eu estava indo contra a vontade de Deus. Porque o caminho que Deus queria que eu seguisse, eu não vou ficar rico. Porque eu vou fazer seminário, né? Contar aqui para as irmãs aqui fazer seminário. E pastor de igreja batista presbiteriana não fica rico não, tá? Não é que nem igreja neopentecostal super salário, não. Até tava conversando com o pastor, tava consultando. Pastor, você recebe, tá, né, curioso, né? Pastor, você recebe salário? Né? A igreja tem ajuda com custo, né? E não enriquece, não. Por isso que às vezes eles... por exemplo, tem um pastor que visitou lá na igreja lá, esqueci o nome dele, o Yuri. Tava conversando com o pastor Ricardo. Ele vive no mínimo. Para ele se sustentar, ele tem que dar curso de teologia, senão ele não sobrevive. Então, ou seja, na visão carnal, eu estava indo para um lado e falei assim, não, primeiro eu vou enriquecer, depois eu vejo isso. Olha, você vê. Deus falou, não, eu quero você pregando evangelho. Eu tava que nem os israelitas no tempo de Neemias, né? Em vez de construir o templo, eles estavam preocupados em construir as casas dele, né? Que no estudo que a gente está fazendo, né? Construir a casa dele primeiro de mármore, né? De tudo bonito, né? Aí Deus vai lá e repreende eles. E meu templo, né? Minha casa, né? Estavam em desobediência. Então, eu entendi o querer de Deus. E tem que aceitar. Tem gente que Deus vai abençoar que vai ser rico. Só que a riqueza dele, se ele for um cristão, não vai ser para a glória dele, vai ser para a glória de Deus. Ele vai usar aquilo em benefício da obra. Agora, o que eu acho errado, e é que uma coisa que estava me incomodando, e aí até falei para minha esposa que eu parei, né, de ver as coisas, os conteúdos dessa pessoa, que ele defendia a ideia de que todo cristão tem que ser próspero. Que todo cristão tem que ser próspero. E que quem não é próspero não está dentro da palavra, né? Então, o cristão, né, uma das características de Manso, dar uma água para ela. O cristão, quando ele é manso, ele não se preocupa mais em buscar e conquistar as coisas dessa terra, né? Não, gente, ó. Tá, vai lá, Bressá. Ana, pega a Naná, a Larissa vai pra casa, tá bom. Terminando, estamos chegando. Agora é o fim mesmo. Então, o manso, ele não é um hábito ganancioso pelas coisas materiais, tá? O verdadeiro cristão, ele não ostenta posses, que nem eu estava acompanhando esse cristão que gostava de ostentar. E o que isso causa? Infelicidade nas pessoas. Ele está provocando inveja e ganância, porque ele fica mostrando, olha o que eu tenho, olha o que eu faço, olha o que eu vivo. Só que na cabeça dele se convenceu que ele está fazendo algo bom para despertar na pessoa e ir atrás de viver o que ele está vivendo. Só que não é assim. Ele está vivendo uma vida terrena, material. Mas, aí eu falei até para minha esposa, parei de ver o conteúdo dessa pessoa. Falei para minha esposa, não vou ver mais conteúdo dessa pessoa. Influencia muito na nossa vida. Tomar muito cuidado com o que a gente assiste, o que a gente vê. Exatamente. Qual a recompensa disso? Qual a recompensa de sempre ceder à vontade de Deus? E a minha vontade, Senhor, eu vim buscar a palavra. Eu quero saber o que vai ser da minha vida. Não era assim que a gente fazia? Não era assim que a gente buscava? E a minha vontade? Eu não quero saber da vontade de Deus, eu quero saber da minha vontade, porque eu vim buscar uma palavra, uma confirmação, vim buscar sinais. Qual que é a minha vontade? Qual que é a recompensa de sempre ceder à vontade de Deus? Qual é a recompensa de eu não ceder aos meus desejos? Porque agora eu tenho que controlar os meus desejos. Mas o meu desejo é esse, o desejo do meu coração, Senhor. E o desejo do meu coração, Senhor? E aí a palavra fala, seu coração é enganoso. Aí o desejo do meu coração, minha vontade, né? Mas agora, eu vou ficar aceitando as pessoas ficar falando de mim?
atingindo minha reputação. E minha reputação? Qual que é a recompensa disso? O Senhor falou o quê? Fala que é bem-aventurado, felizes são os mansos. Mas não, onde está a felicidade nisso? A pessoa pode perguntar, né? Eles não precisarão entrar na competição selvagem para um lugar no mundo. Sabe por quê? Porque os mansos são as pessoas contentes com o que possuem na terra. E isto, Verdade. eles se contentam com o que têm, pois nada lhe falta. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí muitos interpretam errado, né? Que vai herdar tudo, né? Vai herdar riqueza, vai herdar... Tadinho, Paulo, e Paulo, como é que Paulo ficou nessa história? Pedro ficou nessa história, a igreja primitiva que foi jogada na jaula dos leões. Como é que eles ficaram? Ué, eles não herdaram, então a promessa não cumpriu na vida deles. Eu falo isso rindo, mas não é algo de rir. É algo sério. Essa é uma má interpretação do texto. E era uma coisa que eu ficava com conflito. Quando eu não era convertido, eu li esse texto. Eu falei assim, então tem que ser bem mansa e Deus vai me dar tudo. Deus vai me dar, eu vou herdar, né? Vou herdar a bênção, né? Vou herdar a bênção na terra, né? E você vê como que Cristo é, né? Tem uma parte da Bíblia que fala assim, eu não sei se é na Bíblia ou se as pessoas falam assim, que a gente tem que querer ir pro céu, não assim, eu não quero ir pro inferno. Não é por isso que você tem que querer ir pro céu. Você tem que querer estar no céu porque você almeja Cristo, você adora Ele, você o ama. E não, tipo assim, porque você tem medo do inferno. Então, até isso deu som do nosso coração. Qual que é o motivo que você quer estar no céu? Eu quero ir pro céu porque eu não quero ir pro inferno? Entendeu? A Bíblia fala, não Tem uma fala, parte não fala assim, dessa né? forma, mas fala de estar com Cristo. A gente quer ir pro Não céu se porque querer eu estar com quero Cristo. estar com o meu mestre. Eu quero, nossa, abraçar o meu mestre, estar com ele. E é isso a diferença de um cristão, né? Não é por medo de ir pro inferno. Então, por isso que o manso, ele é feliz. Porque ele está contente com o que ele tem. Por isso que ele herda a terra. E ele já é herdeiro da terra. Na mente nossa tem que ser isso. Que a terra ela é nossa herança. Deus não é nosso pai. Então Deus não cuida da gente. Então tem que estar preocupado com as coisas dessa vida. Porque eu estou nos cuidados do pai. Eu fico, por exemplo, eu acompanho um pastor que hoje, Deus abençoe ele, hoje ele viaja, né, ele prega o evangelho, ele escreve livros, só que ele falou que no começo, né, quando ele começou como pastor, ele ficava preocupado, porque no mês que vem não sabia como que seria. Aí ele confiava no Senhor e passava mais um mês. E ele confiava no Senhor e passava mais um mês. Hoje, o Senhor está levando ele para os quatro cantos aí para pregar o evangelho. E pergunto para ele, pastor, você ganha muito bem? Ele fala assim, filho, não sei nem como vai ser o mês que vem. Nem sei se eu vou receber no mês que vem. Porque realmente ele abriu mão para viver uma vida missionária. É confiar em Deus. É confiar em Deus. Então, ou seja, o manso ele descansa no Senhor, ele herda a terra. Essa terra é nossa, igreja. Essa terra é nossa. Né? Claro que na carne vai falar assim, não, mas você tem que estar numa mansão, você tem que estar, né? A nossa mentalidade carnal é assim, né? Mas não, a gente tem que saber que Deus ele cuida da gente. Então, além desse aspecto, o manso é aquele que de fato ele vai herdar a terra no final. Porque assim, é uma promessa que Deus vai cumprindo aos poucos hoje, porque assim, a gente já é salvo, né? Só que nós estamos gozando dessa graça até o dia que o Senhor vier, a gente vai reinar com Ele de fato. A gente vai reinar com Cristo de fato. Acabou a guerra, acabou a luta, vencemos o pecado, estamos num corpo incorruptível. Então, ou seja, agora sim nós herdamos a terra. Só que ele prega meio as verdades, né? Só o problema deles é que eles pregam meio a verdade, né? Então, além desse aspecto, o manso, ele sabe que de fato ele vai herdar a terra. Nós vamos herdar a terra, que é o novos céus, Nova Jerusalém, novos céus e novas terras. Novas terras. Viu? Então, o manso, ele vai herdar. O manso é o convertido. O manso, ele é o convertido em Cristo. Aquele que creu em Cristo, que é salvo pela graça. E ele vai herdar a terra no final. Então, esse é o nosso estudo de hoje, né? Louvado seja Deus. Eu vou orar para agradecer a Deus. Uns dos irmãos fazem a oração. Então vai a irmã Lília, vai a Berta.
Senhor, nosso Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor tem preparado de nós se reunir aqui em casa e reunir também através da internet para ouvir os seus conselhos, aprender da tua palavra. Senhor, ajuda nós todos os dias, Senhor, ler um pouquinho a tua palavra, ajuda nós, Senhor, a estar, Senhor, de coração aberto, mente aberta, para entender a tua vontade que já está na Sagrada Escritura, Senhor. Precisamos te conhecer através da tua palavra que já foi revelada e está aqui, Senhor. Ajuda nós, Senhor, todos os dias, cada dia um pouquinho, Senhor. E cada dia, Senhor, esse azeite vai derramando no nosso coração, que nós possamos transbordar para as outras pessoas também. Graça nós te damos, Senhor, porque hoje nós aprendemos um pouquinho do que é ser manso, Senhor. Que não é o que a gente aprendeu, Senhor, mas é o que a tua palavra nos mostra. Ser manso, Senhor, é ser convertido, é aceitar a tua vontade, Senhor, e que ela prevaleça na nossa vida. Graças te damos, Senhor, por esse movimento lindo que o Senhor está preparando, Senhor, e que o Senhor está avivando corações de muitas pessoas no quatro cantos dessa terra, Senhor, para, Senhor, buscar somente o Evangelho, somente a tua palavra, somente Jesus Cristo, Senhor. Senhor, também vou te pedir agora, Senhor, conforte o coração, Senhor, da irmã Nara, da família dela, por quanto estão passando por um momento difícil, perderam um ente querido. Vai ao encontro daquela família também, Senhor, por misericórdia.